E hoje vamos falar um pouquinho sobre exercício físico na insuficiência venosa e doença arterial periférica. Bom, iniciando aqui vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência venosa crônica. É uma doença na qual a função normal de retorno venoso, aqui em específico dos membros inferiores, está comprometida por uma incompetência valvar, ou seja, o sangue que deveria retornar adequadamente à circulação fica retido nos membros inferiores. É uma doença que leva a diversos sintomas, né? Desde de sensação de peso até dor e inclusive formação de úlceras crônicas, e também alguns outros sinais aí como edema que são muito importantes. E é uma doença progressiva. Ao longo do tempo, ela tende a evoluir com piora. O exercício tem um papel importante na insuficiência venosa crônica, em específico por conta da função de bomba que a musculatura do tríceps sural exerce sobre essas veias incompetentes, auxiliando assim no retorno venoso dos membros inferiores para o centro. Há alguns estudos aqui que mostram que programas de exercício, não só de força, mas até de alongamento, de dorsiflexão, alongamento ali do tríceps sural, melhora a fração de ejeção dos membros inferiores para a circulação central. Aqui a gente tem um estudo que comparou exercícios de alongamento, né, de dorsiflexão do tornozelo, alongando assim o tríceps sural e fazendo uma compressão sobre essas veias varicosas, e que mostrou que, diferente do controle, o grupo que fez o alongamento com a dorsiflexão ali do tornozelo teve sim uma melhora no volume dos membros inferiores, e a gente percebe, consequentemente, também uma melhora de sintomas como peso, dor e cansaço nos membros inferiores. Aqui é uma série de estudos aqui que foram avaliados numa revisão sistemática, demonstrando que as próprias úlceras venosas, ou seja, aquelas feridas crônicas, têm um resultado melhor em sujeitos que fazem exercício físico. Via de regra, esses estudos eles avaliam exercícios de caminhada associados à flexão plantar resistida, né? Exercícios geralmente de ponta de pé, né? No degrau, e tem sim aí uma melhora importante na evolução dessas feridas, muitas vezes a gente observando a completa cicatrização das úlceras. Uma forma simples de fazer os exercícios em casa é com TheraBand, né, com faixas elásticas, em que o paciente pode colocar os pés para o alto, né, levantar um pouquinho para melhorar o retorno venoso e ao mesmo tempo fazer a flexão plantar ali com a resistência elástica, fazendo assim o trabalho de fortalecimento do tríceps sural e compressão das veias da perna. Aqui a gente tem um outro trabalho bem interessante que avaliou o exercício físico na resposta das úlceras venosas crônicas. Então a gente teve aqui um primeiro grupo que foi um grupo controle, né? Que a gente viu que ao longo do tempo a tendência da úlcera é piorar, ou seja, se o paciente não faz nada, a tendência da úlcera é de piora. Temos um grupo que fez compressão, usou meias elásticas compressivas, a gente vê que tem um efeito benéfico, que elas pelo menos estabilizam a doença, né? Não, a doença tende a não progredir para uma piora. E o exercício físico não apenas estabiliza, mas melhora, ou seja, a úlcera venosa tende à cicatrização, ela diminui de tamanho ao longo do tempo, aqui no caso do estudo 3 meses. E quando a gente associa o exercício físico com a compressão, aí a gente tem um efeito sinérgico com uma melhora ainda maior. Em resumo, na insuficiência venosa crônica, que a gente tem que observar é que é uma doença de difícil manejo e muito sintomática algumas vezes, porém, a gente consegue, com o exercício físico, uma melhora da função de bomba dos membros inferiores e assim melhora do retorno venoso. A gente consegue, consequentemente, uma melhora do edema e dos sintomas associados também com aquela insuficiência venosa, ou seja, peso, dor, né, cansaço nas pernas. E também o exercício físico auxilia na cicatrização daquelas úlceras crônicas que a gente sabe que são lesões de difícil cicatrização muitas vezes. Além disso, esses exercícios podem ser facilmente feitos em casa com um ótimo custo-efetividade.
O segundo tópico de hoje é a doença arterial periférica. A doença arterial periférica também é uma situação muito sintomática e limitante, na qual o paciente tem dificuldade de caminhar, né? Ele começa a caminhar e começa a ter dor, e a dor geralmente leva o paciente a parar de caminhar, né? A dor chega às vezes a tornar essa caminhada insustentável devido à intensidade desse sintoma. A coisa mais importante quando a gente fala em exercício físico e doença arterial periférica é a intensidade desse exercício, tá? Então, quando a gente faz um exercício leve, geralmente não tem uma boa resposta. Aqui a gente vê que com 1 ano de tratamento com exercício leve, há uma tendência a pior, ou seja, a quantidade de metros que aquele paciente consegue caminhar sem ter dor tende a diminuir, enquanto o exercício intenso tende a uma melhora, ou seja, com o passar do tempo, aí no caso desse estudo com 1 ano de tratamento, né, com exercício físico consistente, quando ele é intenso, há uma tendência de aumentar a quantidade de metros que o paciente consegue caminhar sem ter dor. Qual que é o problema? O que a gente chama aqui de exercício intenso é justamente o paciente começar a fazer o programa de exercício, faz aquela atividade, sente dor e tem que manter o exercício. A dor vai piorando, ele tem que manter o exercício. Então, para ter esse efeito benéfico, o paciente tem que aguentar caminhar apesar de uma dor moderada a intensa. A gente sabe que não é todo paciente que vai ter uma boa aderência por conta desse fator do desconforto da dor. Então a gente tem aqui algumas outras situações que a gente pode utilizar também que ajudam a aumentar a aderência a esses programas de exercício. Um deles é exercício aquático, tá? Existe um conforto maior quando o paciente faz esse exercício na água. Então esse estudo avaliou caminhada na água e exercícios de movimento de quadril, joelho, tornozelo dentro da água. E a gente vê que quando o paciente faz o exercício dentro da água, ele tem uma tolerância um pouco maior, uma aderência maior e também um resultado positivo. Ou seja, a quantidade de metros que o paciente consegue caminhar melhora com esse tipo de exercício aquático. E também pensando nessa dificuldade de fazer o exercício intenso, para o paciente que não tem uma aderência por conta da dor, a gente pode utilizar outros métodos associados, como por exemplo, banhos imersivos em água quente, em água morna. A tendência de melhorar não é tão grande quanto com o exercício intenso, porém há uma melhora. E pode existir essa associação entre exercício e calor para melhora da quantidade em metros que o paciente consegue caminhar sem dor. De forma geral, quando a gente fala em exercício físico e doença arterial periférica, também temos aqui uma situação em que o manejo acaba sendo difícil, principalmente porque o tratamento envolve desconforto, né, aqueles sintomas que no dia a dia são limitantes para o paciente, ele tem que aprender a aguentar esses sintomas, né, a tolerar esses sintomas. Porém, a gente tem o exercício físico como um forte aliado quando o paciente consegue executar adequadamente, porque ele melhora, sim, o tempo de caminhada livre de dor. Porém, devido à baixa aderência que a gente percebe em alguns pacientes, a gente não pode esquecer de outras ferramentas que a gente pode utilizar, como o exercício aquático e os banhos imersivos em água morna que a gente já comentou. E vale lembrar que para o exercício ter a resposta adequada que a gente espera, a intensidade dele tem que ser um pouco alta, ou seja, a gente tem que realizar o exercício acima do limiar de isquemia, do limiar de dor do paciente.